Olá pessoal, Gabriel Ricardo por aqui, em mais um devocional no Farol da Liberdade. É um imenso prazer ter você aqui comigo. Se você chegou hoje pela primeira vez, ou se você já nos acompanha aí há algum tempo. O tema de hoje é Não terás outros deuses diante de mim, que é exatamente o versículo de Êxodo 23, é o primeiro dos 10 mandamentos. Mas antes da gente se aprofundar teologicamente nisso tudo, eu gostaria que você pensasse comigo por um instante que um Deus falso que você pode ter diante de Deus não é necessariamente uma estátua. Não é uma estátua de madeira, de barro, de ouro, de gesso. Na verdade, os nossos ídolos modernos eles são muito mais sutis. Porém, eles têm, na verdade, talvez até mais poder do que os ídolos que se pensava no passado, não é? Então, hoje, refletindo nesse texto aqui de Êxodo 23, eu quero trazer algo para o seu dia, para que você reflita, para que você seja um cristão ou uma cristã melhor. Antes de tudo, eu gostaria que você deixasse seu like aqui embaixo, se inscrevesse aqui no canal e acompanhasse aqui conosco. Caso você possa contribuir com o nosso trabalho, nós temos aqui os membros do canal. Você paga aí 50 centavos por dia, R$ 15 por mês, um preço aí bacana para que você fique por dentro de todas as novidades do Farol da Liberdade. Então, pensando aqui no versículo de Êxodo 23, não terás outros deuses diante de mim, você tem que identificar essa verdade dentro da tua vida. Uma verdade que é libertadora, assim como Cristo que é a verdade que nos liberta, como dito em João 8. Todo ser humano adora algo, todo ser humano se prostra diante de algo. E o problema é que na maioria das vezes nós adoramos coisas, objetos, objetivos, né? Sejam coisas concretas, materiais, sejam coisas abstratas, conceitos, sejam símbolos, mas todos eles suplantam o lugar de Deus no nosso coração, né? E nós precisamos descrever e compreender melhor o que são esses ídolos modernos no nosso coração, não é? Muitas vezes pode ser o dinheiro, pode ser status social, a sua posição, não é, na sociedade, relacionamentos que você tem, né, de repente um namoro, casamentos ou relações entre pais e filhos, né, pais que colocam filhos em pedestais, filhos que fazem a mesma coisa com os pais, e talvez até hoje uma busca pelo sucesso, né? Nós vivemos num país paupérrimo, um país pobre, miserável, então você chegar em um determinado status social te coloca numa posição que você pensa, nossa, a vida hoje é tão diferente, eu vim da desgraça completa, eu morava num lugar horroroso e hoje pela minha posição social, favela venceu, né? Então, eu não quero mais voltar àquilo e você coloca todo o seu coração no seu trabalho e em manter-se na posição que você possui hoje. Então, tudo isso ocupa um lugar no nosso coração que se propõe, que promete preencher vazio dentro de nós, mas no final do dia a verdade é que tudo isso acaba nos escravizando, né? E tem um outro texto interessante que eu gostaria que você lesse também comigo. Ele fica aqui no livro de Jeremias, o profeta Jeremias, no 2:13, tá bom? Jeremias 2:13 vai dizer exatamente assim. Jeremias 2:13. O meu povo cometeu dois crimes. Primeiro crime, né? Eles me abandonaram, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Não é? Então, aqui é o alerta, né, do profeta, vocalizando ali a palavra de Deus, porque Deus é o único que é digno, o único que merece o centro da nossa adoração e do nosso coração. E assim como o povo de Israel, aqui que abandona
a água viva, que é o próprio Deus, isso é recorrente na palavra de Deus. Você pega os profetas, continuamente eles alertam o povo acerca de idolatria em Israel, né? Mas nós buscamos também as nossas cisternas rachadas, aquilo que nós acreditamos que vai nos sustentar, mas que nunca satisfaz de verdade. Na verdade, aquilo é um poço furado. Quando você vai buscar água, não tem lá. Pensa no seguinte, uma pessoa que coloca toda a sua identidade no trabalho, naquilo que ela consegue atingir através do seu labor. Quando as coisas vão bem, ela se sente bem, poderosa, confiante. Mas quando ela sofre uma demissão, quando ela fracassa, quando ela vai à falência, quando ela entra em colapso por um fator da economia, ela esmorece, ela cai. Isso acontece porque o trabalho toma esse lugar de Deus, um lugar de idolatria falsa, de uma promessa de segurança vã, de uma promessa de valor contínuo, mas que no momento crítico destrói você. Você não consegue sustentar isso a longo prazo e isso é muito fino, né? Isso não se sustenta na realidade. Um mero vento econômico destrói tudo isso. Pense, em 2008, na crise do subprime nos Estados Unidos, diversos empresários, gente muito rica, multimilionária, se jogava de prédio, né? A mesma coisa aconteceu na crise de 29 nos Estados Unidos, a mesma coisa aconteceu aqui no Brasil na época do Collor, né? E tantos são os exemplos ao longo da história de gente que perdeu muito dinheiro de uma vez e a pessoa entra em desespero, porque todo o centro de confiança dela estava naquilo, no patrimônio dela. E o que acontece quando um Deus falso preenche, ocupa o trono de Deus no meu e no seu coração? Nós ficamos presos num ciclo de ansiedade, de frustração, de vazio, de falta de completude. E quando nós reconhecemos Deus como o único digno da nossa adoração, o único digno do centro dos nossos pensamentos, nós encontramos paz, nós encontramos liberdade. É o que Cristo diz lá em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas, né, as demais coisas vos serão acrescentadas. Quais são essas coisas? Ele fala anteriormente, ele fala da roupa, ele fala da comida, ele fala do sustento, ele vem sustentando essa posição durante o Sermão do Monte, confirmando que a relva do campo não se preocupa com essas coisas. Os passarinhos que estão voando uma hora e de repente caem no chão mortos não se preocupam com nada disso. Quanto mais vocês que são filhos de Deus, por que vocês se preocupam com essas coisas, não é? Então, quando nós colocamos a Deus no primeiro lugar, isso não é apenas o primeiro mandamento. Isso não é apenas uma recomendação de Cristo no Sermão do Monte. É um convite para que você verdadeiramente experimente paz, propósito, satisfação verdadeira no centro do seu coração, com Deus aí e não com nada. Então, primeiro ponto prático que eu gostaria que você fizesse hoje no seu dia e tirasse dessa reflexão algo positivo é identifique no seu coração os seus ídolos. Pergunte a si mesmo: o que ocupa mais os meus pensamentos, mais o centro de tudo aqui que passa na minha cachola no dia inteiro? Onde eu busco segurança, onde eu busco identidade, completude, propósito. Quando você identificar, quando você perceber aquilo que está suplantando o lugar de Deus no seu coração, arrependa-se, peça perdão. Reconheça esses ídolos e peça para que Deus ocupe o lugar central na sua vida. E leia a palavra, se aproxime. Seja um devoto, faça devocionais. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você preenche o seu imaginário de tudo que aqui está escrito, das palavras de Cristo, a palavra de salvação dos evangelhos,
a leitura da Bíblia como um todo, quanto mais você se preenche de tudo isso, mais fácil fica de você suplantar essas preocupações expedientes que tomam conta do nosso coração, certo? Nós não podemos ser desapegados com tudo, a gente tem que ter o nosso trabalho, tem que levar a vida muito a sério, porém, isso não pode tomar o lugar de Deus dentro do seu coração. Né? Isso é uma coisa sutil, mas que pode acontecer comigo e contigo. E o último ponto, que talvez seja o mais importante, é cultive verdadeira adoração a Deus. Dedique tempo a Deus. Em oração, leitura aqui da palavra, quanto mais nós conhecemos quem Deus é, o caráter dele, mais difícil vai ser você colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Porque Deus é santo, Deus é bom, Deus é eterno e Deus te ama. Que o nosso Senhor Jesus Cristo ocupe o centro do seu coração, em nome de Jesus, e que você, através do Espírito Santo, através da sua devoção, através da sua leitura da palavra, reconheça o lugar de majestade santa do nosso eterno Deus no centro do teu coração. Vá para o teu dia em paz, em nome de Jesus. Volte por aqui amanhã. Um grande abraço, que você tenha um dia maravilhoso adiante de ti.